tudo bem? Eu sou a Eri e esse é o meu canal e vamos para mais um quadro de Terrorcast, que é onde eu conto histórias de terror sem interrupções ou então sem cortes, de uma forma bem podcast mesmo. Bom, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, um comentário, um compartilhamento e se tiver a opção de hype, por favor, eu peço que você hype esse vídeo para ajudar no crescimento do canal. E bom, hoje eu separei 4 histórias e eu espero que vocês gostem. Eu sei que eu passei muito tempo sem postar, mas é porque o meu computador não tá muito bom. E eu também não tinha nenhuma boa iluminação, agora a gente tem, né? E, enfim, eu espero que vocês gostem e vamos começar com a primeira história, que se chama Se Alguém Bater a Sua Porta, Não Olhe pelo Olho Mágico. Eu sei que parece paranoico. Eu sei que é instinto, memória muscular. Alguém bate, você verifica. É normal. Costumava ser normal pra mim também, até que aprendi que não era. Sempre odiei ser contatado do nada. Um número aleatório me liga? Não atendo. Se for importante, eles deixam uma mensagem. Algum colega de trabalho já lhe enviou uma mensagem no Teams sem aviso prévio? Levei um tempo para me acostumar com isso. Mas o pior de tudo é alguém bater na minha porta sem avisar. Começou na faculdade. Eu morava em um apartamento minúsculo. Só eu e muitos hábitos ruins. Eu estava fumando, ou talvez ocupado demais para limpar, e então... toque-toque. O som me atingia como um soco no peito. Meu corpo inteiro ficava rígido. Eu andava na ponta dos pés, tomando cuidado para não fazer barulho, e espiava pelo olho mágico. Da maioria das vezes, eu não abria a porta. Apenas fingia que nem estava em casa. Era introversão? Paranoia? Não sei. Mas ficou. 15 anos depois, em uma dúzia de apartamentos diferentes, eu ainda fazia isso. Quando alguém batia, eu ia na porta na ponta dos pés até a porta e ficava, verificava. Se não tivesse vontade, não abria. Talvez alguma ansiedade não resolvida. Bom, funcionou. Eu não tinha que lidar com visitantes inesperados. E, se fosse importante, eles encontravam outra maneira de me contatar. Eu achava que estava tudo bem, até 2 semanas atrás. Era uma sexta-feira à noite, uma longa semana de trabalho. Pela primeira vez em algum tempo, eu me deixei relaxar. Fumei um pouco, joguei videogame com alguns amigos, a noite era minha. Eu estava com os meus fones de ouvido, totalmente imerso. Quando eu senti um som como uma batida bem na porta da minha consciência. Tirei os fones de ouvido, meu coração pulando, e eu prendi a respiração. Desculpa, eu escutei novamente, mas nada. Devem ter sido os vizinhos de cima. Eles têm um filho que provavelmente está ficando acordado até tarde. Dei de ombros, coloquei meus fones de ouvido de volta. Um erro. A noite continuou, mas aquele som continuou vindo. Toque, toque. Apenas batidas fracas e rítmicas, como algo esperando. Eu ignorei no começo. Talvez fosse a erva pregando peças em mim. Talvez eu estivesse apenas cansado. Mas então, por volta das 2 da manhã, eu já estava farto. Desconectei, me arrastei para a cama e rolei meu telefone antes de conseguir dormir. Foi então que ouvi novamente. Lento, deliberado. Não há dúvidas agora. Uma batida, bem na minha porta da frente. Meu estômago caiu. Eu me sentei, o coração disparado. Minha mente se forçou por respostas. Emergência? Um visitante tarde da noite? Mas por que não bateram com mais força? Por que não houve pânico na batida? Por que tão paciente? Deslizei para fora da cama, minha respiração trêmula. Eu me movi cuidadosamente, tentando não fazer nenhum som. Peguei meu telefone, usando sua lanterna para guiar meus passos, mas eu o desliguei antes de chegar mais na porta. Eu não queria que eles soubessem que eu estava acordado. Eu me arrastei para frente, pressionando meu olho no olho mágico. A onda fria de pavor inundou minhas veias. Havia alguém parado ali.
Eles estavam de costas para mim. O corredor era um beco sem saída. Não era como se estivessem de frente para outra porta. Nada. Apenas começando em um poço. Altos, largos e vestidos de preto. O som de suas respirações, profundas, lentas, pesadas, ecoavam pelo silêncio. Minha pele arrepiou. Minha boca ficou seca. Cada instinto em mim gritava para eu me mover, para fazer alguma coisa, mas não conseguia. Fiquei ali, congelado, observando pelo olho mágico. E então... ele se contraiu? Não um passo, não uma volta, mas um tremor violento. Como se algo dentro dele estivesse quebrado. Uma falha. O corpo ficou desequilibrado, mas só por apenas um segundo. Ele fez isso mais algumas vezes. Pareceu dar um solavanco para trás, embora não tenha se virado. Não foi um recuo normal. Ele estava se movendo para trás, mas não em minha direção. Era quase mecânico. Continuei olhando pelo olho mágico. O corredor estava vazio, e continuou vazio. Mal dormi aquela noite. Cada pequeno barulho me fazia estremecer. Cada sombra parecia errada. As batidas, no entanto, não pararam. Toda noite, exatamente às 2:30 da manhã, ele vinha. Ele vinha, lento, metódico, sem pressa. Eu não conseguia me conter. Eu me esgueirei até a porta, com o coração batendo forte, e espiei pelo olho mágico. Ele estava sempre lá, sempre no mesmo lugar, sempre de frente para a parede. No segundo em que vi, meu estômago se contorceu de pavor, como o gelo se espalhando por minhas veias. Mas ainda assim, eu verificava. Eu tinha que fazer isso. Talvez eu pensasse que se não fizesse, iria piorar. Meu mau hábito levou a melhor sobre mim, e eu realmente não consegui ignorá-lo. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, por que não chamei a polícia ou fui ficar em outro lugar? Bem, eu não tinha outro lugar para ficar. O que eu ia dizer à polícia? Um cara bate na minha porta, eu não atendo, e então ele me deixa em paz? Isso foi definitivamente assustador. Mas provavelmente foi alguma brincadeira idiota que foi longe demais. Ontem à noite, porém, algo mudou. As batidas começaram como de costume. O ritmo tap, tap, tap contra a porta. Mas eu já estava na cama. Eu não tinha adormecido ainda. Suspirei e rolei, pronto para verificar como sempre fazia. Mas dessa vez, quando olhei no olho mágico, não havia nada. Nada mesmo. Ninguém estava no corredor. Nenhuma figura alta e larga. Apenas espaço vazio. Eu já estava me afastando da porta quando ouvi de novo. Dessa vez, veio atrás de mim. A batida era na porta do meu quarto. Meu sangue gelou. Meu corpo congelou. A batida veio de novo, lenta e deliberada. Virei a cabeça, o pânico crescendo no meu peito. O corredor estava escuro. A porta do quarto bem fechada. Toque, toque, toque. Mais alto, sacudindo a madeira. Minhas pernas tremeram e eu congelei entre a porta da frente e a porta do meu quarto. Eu não sabia o que fazer. A maçaneta girou. Eu tropecei para trás, ofegante. Meu coração parecia que ia explodir. O ar ficou espesso, sufocante. Minhas respirações vinham em rajadas superficiais, como se eu não conseguisse oxigênio suficiente. Toque, toque, toque. O último foi um estrondo. Um estrondo estrondoso que sacudiu as paredes. E então, silêncio. Não me mexi. Não conseguia me mexer. Parecia que se passaram horas antes que a primeira luz da manhã atravessasse as persianas. Só não ousei entrar no meu quarto. Estava vazio. Hoje à noite, eu sei que isso vai acontecer de novo. Mas eu não vou olhar. Não dessa vez. Porque eu sei que se eu fizer... Não, eu não vou olhar para isso. Porque ele vai estar olhando para mim. Eu achei uma boa história.
Assim, me deu... Eu não tinha lido toda quando eu separei, mas eu fiquei arrepiadinha com a história. Gostei. Achei uma boa história. Tava bem classificada. Eu tiro as histórias do Reddit, então ela tava bem classificada. Então eu peguei e falei, parece muito interessante. E sim, o final me surpreendeu. Geralmente, assim, quando eu leio essas histórias, eu só pego as que o final provavelmente vai me surpreender pra trazer no vídeo. Senão, eu não. Enfim. A segunda história se chama A Pintura no Corredor. Tudo começou há 5 meses, quando comprei aquela pintura. Comprei uma casa nova porque encontrei um novo emprego que pagava melhor por menos horas. A casa, uma casa de fazenda de 2 andares, tinha muito espaço que foi preenchido pelos meus amados objetos que eu havia trazido. No entanto, ainda havia espaço que precisava ser preenchido. Então, decidi passar na Goodwill local e encontrar itens que se encaixassem em minha casa. O estacionamento não estava cheio, como de costume. Provavelmente porque eram 10 da manhã. Mas eu decidi entrar. Encontrei alguns itens bem legais, incluindo um vaso, uma cadeira, almofadas de sofá, um tapete, uma placa de boas-vindas, potes, panelas e uma pintura. A pintura não era uma daquelas pinturas aleatórias que alguém costuma dar para Goodwill. Era o retrato de uma pessoa aleatória, um tipo de homem. Eu, no entanto, precisava de espaço para preencher. Então fiz uma compra de última hora. Depois de arrastar tudo para dentro, decidi pendurar a pintura no corredor. Pelo menos serviria para alguma coisa. Acho que eu poderia olhar para ela quando estivesse indo do corredor para a cozinha. Quando fiquei satisfeito com o lugar, peguei o resto das coisas que comprei e as coloquei onde deveriam estar. Quando terminei com isso, arrastei o resto dos meus móveis e utensílios de cozinha. Levei mais algumas horas para arrumar o resto dos móveis, especialmente o segundo andar. Foi uma tarefa difícil de fazer sozinho, já que eu não tinha amigos por perto. No entanto, eu consegui. O andar de cima parecia um pouco menor que o de baixo. Era estranho, mas os quartos seriam perfeitos para hóspedes e outras coisas do tipo. Era quase hora do jantar, então decidi me presentear com uma daquelas pizzas de papelão que são baratas, mas ainda assim tem um gosto bom. Tive a sensação desconfortável sobre o retrato. Talvez eu tenha colocado no lugar errado. Parecia que ele estava me encarando, mesmo que estivesse em uma sala completamente diferente. Provavelmente porque estava escuro lá fora. Assim que terminei meu jantar, decidi ir para a cama. Meu quarto tinha um banheiro conectado a ele, com um corredor bem do lado de fora da porta. Acordei por volta de 2 da manhã, com sede de um copo d'água. No entanto, passei pela pintura o mais rápido que pude. Parecia um pouco infantil, mas parecia também um pouco assustador. Voltei para a cama com um copo de água e fui dormir. Acordei na manhã seguinte e decidi não pensar nos eventos da noite anterior. No entanto, parecia que apenas ele olhava para mim, ou melhor, para minha alma. Eu simplesmente deixei escapar da minha mente e decidi fazer outras coisas para deixar a casa com a aparência ideal para mim. Então decidi fazer uma pausa e dar uma volta. Foi uma caminhada curta e casual ao redor do quarteirão, mas estava tudo bem. Entrei na casa e decidi trabalhar mais no andar de cima. No entanto, descobri que no sofá que eu coloquei no andar de cima, que deveria ser usado como sala de jogos, estava sentada. As almofadas do sofá não estavam colocadas corretamente. E as almofadas estavam saindo um pouco. Devo ter decidido deixar aquele sofá daquele jeito quando o coloquei lá. Novamente, era a hora de descansar. Então fui para a cama. Amanhã seria o primeiro dia de trabalho. Tentei clarear minha cabeça e decidi que finalmente era hora de dormir. Novamente, era uma manhã e levantei para beber água. Em vez de sentir que a pintura estava olhando para minha alma, senti como se ela estivesse me observando. Novamente, peguei meu copo d'água e tentei passar de novo.
Finalmente era meu primeiro dia de trabalho. Não foi terrível, mas poderia ter sido melhor. Conheci alguns dos meus colegas de trabalho e fiz amizade com alguns deles. Mas não foi nada demais. Era a hora do jantar. Comi e fui para a cama novamente. Parecia que as últimas noites foram as mesmas. Decidi apenas dormir e, se quiser beber água, poderia esperar até de manhã. Acordei novamente à 1 da manhã para ouvir sons de batidas e arrastar de pés no andar de cima. Liguei para a polícia e eles inspecionaram a casa, mas não conseguiram encontrar nada. Os sons pararam depois que os policiais passaram e foram embora. Finalmente era de manhã. Mais um dia de trabalho. Contei aos meus colegas sobre a estranha ocorrência que tive na noite passada. Eles não acreditaram em mim. Essa é a maior besteira que já ouvi. Sério? A última vez que ouvimos uma dessas histórias foi de um cara que pensou que estávamos vivendo um ataque de ciborgue, disse um deles. Voltei para a casa do trabalho e decidi não pensar nisso. Talvez algum roedor estivesse na minha casa. Esse estava me dando nos nervos. Acordar no mesmo horário da noite em que o roedor estava acordado e por aí parecia impossível. Decidi ir para a sala de estar pelo corredor e avistei a pintura novamente. Não sei por que continuei ali. Disse a mim mesmo que haveria mais tarde. Assisti um pouco de televisão e, com o tempo que me restava, passei novamente pelo mesmo ciclo repetitivo. Estava realmente começando a me afetar. Eu tentei dormir de novo, mas acordei de novo à 1 da manhã. Eu estava puto e decidi investigar um pouco. Subi as escadas e não encontrei nada. Será mesmo que é só um roedor me sacaneando? Decidi pegar um copo d'água e voltar para a cama. Finalmente era de manhã. O mesmo ciclo repetitivo continuou acontecendo. Contudo, eu continuo acordando à 1 da manhã. A pintura ainda me dá arrepios. Passo por ela. Preciso tirar aquela pintura. No entanto, ainda tenho um trabalho a fazer. O trabalho não gostou de mim hoje. Eu estava cansado e queria sair dali. Finalmente, cheguei em casa e andei pelo corredor, prestes a retirar a pintura. Até que eu vi uma batida na porta. Abri a porta e encontrei um vendedor. Ele estava oferecendo um aspirador de pó. Eu, no entanto, recusei a oferta e disse que não estava interessado. Então, decidi retirar a pintura. Estava me assustando. Decidi dormir de novo e acordei às 2 da manhã. Minha visão estava turva. Por que eu continuava acordando tão cedo? Eu estava puto, mas ouvi passos lá de cima. Decidi que era a minha oportunidade de pegar o que diabos estava lá em cima. Andei pelo corredor e subi as escadas. Senti como se alguma coisa estivesse me observando. Nada parecia certo. A cada passo, meu coração batia mais rápido. Finalmente cheguei lá em cima e não encontrei nada. Por que essa coisa continua me ferrando? Desci as escadas e voltei para cima. Cheguei ao trabalho novamente no dia seguinte e estava cansado. Mais um longo dia concluído. Era a hora do jantar. Ainda parecia que algo estava me observando. Chamei a polícia de novo. Eles revistaram o lugar intensamente. Contei a eles o que eu continuava ouvindo. E eles continuaram me dizendo que não conseguiam encontrar nada. Eu estava cansado disso. Cansado das mesmas coisas acontecendo. Decidi que iria embora amanhã. Eu, no entanto, acordei 1 da manhã. Toque, toque, toque. Era na porta do meu quarto. Eu estava fora daquele lugar. Eu não ia mais aceitar isso. Estava apavorada e fui embora imediatamente. Saí de lá o mais rápido possível e encontrei um motel fora da cidade onde eu pudesse ficar. Acordei na manhã seguinte e fui trabalhar. Finalmente, senti que podia fazer meu trabalho. Quando voltei para o motel, tudo parecia estranho. As paredes pareciam as mesmas do lugar onde eu tinha acabado de escapar. O chão, exatamente o mesmo. O teto, a cozinha, a sala de estar, a televisão, tudo igual. Saí, sentindo que não conseguia escapar do lugar que eu queria deixar. Dirigi até uma nova cidade.
Queria ir mais longe possível para escapar daquele lugar. Queria encontrar um lugar onde eu pudesse viver sem me sentir vigiado. Encontrei uma nova cidade e uma nova propriedade. Entrei em contato com o corretor que estava me vendendo a casa. Eles pareciam legais e amigáveis. Decidi juntar todas as minhas coisas e me mudar. Mudei porque a casa parecia legal e havia novas oportunidades de emprego. Comprei uma casa nova porque encontrei um novo emprego que pagava melhor por menos horas. A casa, uma casa de fazenda de 2 andares, tinha muito espaço, que foi preenchido pelos meus amados objetos que eu havia trazido. No entanto, havia um espaço que precisava ser preenchido. Então, decidi passar na Goodwill local e encontrar itens que encaixassem a minha casa. O estacionamento não estava cheio como de costume, provavelmente porque eram 10 da manhã, mas decidi entrar. Encontrei alguns itens bem legais, incluindo um vaso, uma cadeira, almofadas de sofá, um tapete, uma placa de boas-vindas, potes, panelas e uma pintura. Porque o purgatório é um inferno. Ok. Ok. Eu entendi o rolê da história, só que, assim... Não, eu vou até votar nessa história. Foi boa. Foi boa. Foi muito boa. Na moral. Tá, ele tá repetindo basicamente tudo como se fosse um efeito rebote, eu acho. E, enfim. Eu gostei da história, achei divertida. Meu cachorro tá me olhando querendo carinho, mas agora a gente vai pra nossa terceira história, que se chama Um navio cruzeiro foi encontrado completamente vazio. E era diferente de tudo o que eu tinha visto em 23 anos como detetive. Um navio de cruzeiro, vazio e à deriva, tinha encalhado na costa de Cuba, longe de seu curso pretendido. Era para cortar em direção ao Caribe e partir de Miami. Uma viagem de rotina para Bahamas. Agora estava encalhado, silencioso. Mais de 3.800 passageiros e tripulantes desaparecidos. A corrente da Flórida, uma poderosa faixa de água morna, provavelmente havia puxado o navio para o sul depois que ele foi deixado à mercê do mar. Sem energia, sem uma tripulação para corrigir sua deriva, o navio havia se tornado pouco mais que um fantasma nas ondas, flutuando pelo estreito da Flórida. Dias passaram, talvez mais, antes que a maré finalmente o trouxesse aqui, quebrado em rochas lisas e de quebra-mar, sua proa inclinada em direção ao céu. O navio gemeu quando as ondas batiam contra seu casco. Nossos investigadores invadiam suas conversas como formigas de fogo, vasculhando cada corredor, cada cabine. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, apenas um navio vazio, assustadoramente parado. O vento assobiava pelos corredores, trazendo apenas o rangido do metal e o eco distante dos nossos passos. Tudo foi deixado para trás. Malas ainda prontas, bolsas penduradas sobre as cadeiras, bebidas em mesas, aquecidas e achatadas, roupas dobradas cuidadosamente em salas que deveriam estar cheias de vida. Tiramos tudo, etiquetamos, tanta evidência, mas nada fazia sentido. A mão de obra era impressionante. Autoridades cubanas locais, CIA, guarda costeira, todos trabalhando em conjunto. O manifesto de passageiros era comum, a maioria cidadãos americanos. Uma tripulação completa. Nenhuma transmissão de saída, nenhuma carta rabiscada, nenhum chamado de socorro. Nada. Se fossem piratas, de alguma forma, escapando das patrulhas da guarda costeira, não haveria como sequestrar milhares de pessoas, especialmente sem uma luta. A tripulação teria pedido ajuda pelo rádio no segundo em que os visse. Encontramos óculos, sapatos, roupas, tudo espalhados pelo local, como se milhares de pessoas tivessem se despido e pulado no mar. Mas, se fosse esse o caso, alguns corpos teriam sido levados para a praia. Subi no convés. 2 gaivotas grasnaram e levantaram voo, deixando penas e esvoaçando na brisa.
O navio parecia impossivelmente vazio, seu silêncio pesado demais, anormal demais. Então, em todos os alto-falantes a bordo, o interfone tocou. Alguém deve ter ligado, talvez por acidente. O som que se seguiu não era estático. Não foi interferência. Era o som de milhares de pessoas gritando. Historinha de fantasma. 10/10, muito boa. Incrível. Adoro historinha de fantasma, tá novamente bem avaliada aqui. E nós temos mais uma, né, que é a última, que se chama Ponto de Fuga. Que essa eu não cheguei a ler. Eu só vi que realmente estava bem avaliada. Eu falei, tipo, eu vou confiar na avaliação do Reddit. Ok. Quando Ana chegou pela primeira vez, ela veio como um sussurro. Uma vozinha que dizia que eu poderia ser melhor, menor, perfeita. Ela fez promessas de controle em um mundo que não oferecia nenhum. Eu a acolhi. Minhas clavículas emergiram como asas sob minha pele. Ana aplaudiu. Os olhos da minha mãe ficaram nublados de preocupação com os pratos de jantar que eu tinha aprendido a reorganizar sem comer. Só cansada, eu dizia. Ana sorria, com o seu sorriso afiado. Descobri por acidente, de pé, de lado, na frente do meu espelho. Notei a luz passando pelas partes mais finas de mim. Meus pulsos primeiro, tornando-se translúcidos quando segurados contra a janela. Uma magia pessoal que parecia uma conquista. A médica disse que eu estava desaparecendo. Ela se referia aos números em seus gráficos, às zonas vermelhas onde meu corpo deveria estar prosperando. Mas ela não sabia o quanto estava certa. No inverno, meus ossos do quadril projetavam sombras prismáticas no chão do banheiro. Quando tracei minhas costelas com as pontas dos dedos, elas brilhavam como vidro sob meu toque. Ana sussurrou que isso era transcendência, que a fome era apenas um som do corpo consumindo o que não precisava mais. Excesso, fraqueza, presença. Meus amigos pararam de ligar quando partes da nossa conversa desapareciam. Momentos em que minha voz não conseguia atravessar a fina membrana entre existir e não existir. Eles não conseguiam ouvir que a Ana e eu discutíamos de qualquer maneira. Por isso, pacto secreto para esvaziar tudo o que fosse desnecessário. Nas fotografias, partes de mim não apareciam. Um suéter flutuante com pernas, mas sem tronco. Uma fenda para a boca sem olhos acima dela. Minha família parou de tirar fotos completamente. No dia em que meu médico disse crítico, percebi que não conseguia passar a mão pelo estômago. Não metaforicamente. Meus dedos afundaram na pele que se tornaram um conceito do que... tornaram mais conceito do que substância. Ana disse que estávamos perto agora. Meus pais choravam nos corredores do hospital. Suas vozes me alcançavam como se, através da água, distorcidas e distantes. O meu braço parecia errado. A agulha suspensa no vazio onde minhas veias deveriam estar. Eu não pesava nada em balanças e que as enfermeiras recalibravam 2 vezes, pois estavam perplexas com o mau funcionamento do equipamento. Mas Ana e eu sabíamos a verdade. Você pode medir o que mal está lá. Ontem à noite sonhei que não era mais nada além de um par de olhos flutuando no meu quarto. Quando acordei, meu travesseiro permanecia perfeitamente liso, sem ser perturbado por uma cabeça que havia perdido sua densidade. Esta manhã eu vi meu reflexo, ou melhor, a ausência dele. Apenas o contorno mais tênue, o esboço a lápis sendo lentamente apagado. Ana diz que isso é vencer, que isso é perfeito. A mão da minha mãe passa pela minha quando ela tenta segurá-la. Suas lágrimas caem pelo espaço negativo onde ficavam meus ombros. Eu estou me tornando a minha maior conquista, a garota que desapareceu e não deixou nada para trás, nenhuma sombra. Bom, essa história ela é um pouquinho pesada a mais, já que ela fala sobre distúrbios alimentares.
né? Então, quando eu vi Ana, eu imaginei que falava sobre isso, sobre transtornos alimentares. Então, se você começa a ficar obcecado, obcecada pela magreza, procure ajuda, tá? Isso não é saudável. Por mais que a gente ache que o padrão de beleza é emagrecer até não sobrar nada de nós, confie em mim, não é. E eu agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigada. Não esqueça do like, comentário, de se inscrever e de hypar o vídeo, se possível. Um beijo e até o próximo vídeo.